Marcelo Gomes pertence ao grupo pernambucano de artistas que está renovando o cinema brasileiro na última década. Começou como cineclubista e foi estudar cinema na Inglaterra. De volta ao Brasil, foi roteirista dos filmes Madame Satã, Deserto Feliz e Casa de Alice. Dirigiu vários curtas e 2 festejados longas, Cinema Aspirinas e Urubus e Viagem porque Preciso, Volto porque Te Amo. O primeiro filme foi indicado para representar o cinema brasileiro no Oscar. Marcelo Gomes é o nosso entrevistado de hoje, aqui no nosso Sala de Cinema. Marcelo Gomes, obrigado pela sua presença aqui no nosso Sala de Cinema, um grande prazer recebê-lo. Prazer meu. Marcelo, você é do Recife e você entra no cinema através do famoso e lendário cineclube Jurando Vingar, que você funda lá com seus amigos. Por que essa entrada? Como que se dá isso? Olha só, Recife era uma cidade que na época, os poucos cinemas que tinham, exibiam somente filmes comerciais, né? Existia uma curiosidade nossa muito grande em assistir filmes que eram filmes que não entravam geralmente em circuito comercial. Naquela época não existiam videolocadoras, nem o DVD tinha sido implantado. Então nós decidimos construir um próprio cineclube, que era uma tradição que já existia no Brasil e no mundo, né? Que é uma tradição bem relacionada com a própria cinefilia, né? Na França, o cinema, a Nouvelle Vague começou e a maioria dos cineastas da Nouvelle Vague eram cinéfilos e tinham cineclubes e participavam de exibições de filmes na Cinemateca Francesa. Então, assim, não é uma coincidência que muitas pessoas que estavam ali assistindo filmes depois foram trabalhar com cinema. Então, a gente decidiu construir esse cineclube. A gente vinha no Rio e São Paulo fazer uma seleção de filmes que não eram exibidos nas salas comerciais do Recife e construímos nossa programação. E ali passávamos de tudo. A Nouvelle Vague francesa, o cinema independente americano, as vanguardas brasileiras, o cinema marginal, o cinema novo, o novo cinema alemão. Então, a gente tinha curiosidade de conhecer todas essas vanguardas cinematográficas. E também acabava sendo uma espécie de aprendizado também, nossa, né? Eu digo que foi a minha grande escola. Depois eu fui estudar cinema fora do Brasil, mas a minha grande escola foi o Cineclube. Marcelo, você com a Adelina e o Cláudio Assis montam a Parabólica, que é para produzir os seus curtas. Vamos falar desse período que é quase o embrião desse renascimento do cinema pernambucano. Pois depois da experiência do Cineclube, eu ganhei uma bolsa de estudos do Conselho Britânico e fui estudar cinema na Inglaterra, né? Passei lá 2 anos, que foi a minha segunda escola, né? Onde eu aprendi mais a técnica cinematográfica, né? A construção, você quer construir um filme, o que é que você necessita, né? Em termos técnicos, né? A construção do roteiro, a produção, a pré-produção, a pós-produção. E com esse aprendizado eu vim para o Recife. E eu vim exatamente na pior época que o Brasil passava para o cinema, que era o fim da era Collor, né? Que o Collor tinha acabado com todos os recursos de produção do cinema, mas eu já estava acostumado a fazer cineclube de guerrilha e por que não fazer cinema também de guerrilha? Então eu me juntei com o Cláudio Assis e a Adelina Pontual, a gente construiu essa produtora para tentar ter um espaço, uma produtora e viabilizar os nossos curtas, que se chamava Parabólica Brasil, que o nosso lema era a parabólica incrustada na lama dos mangues do Recife, mas com um olhar antenado para o mundo, né? A gente queria falar da nossa realidade, do Recife, da nossa cultura, do nosso sotaque, mais antenado com o cinema que se produzia no mundo. Há um tempo atrás se falava em bandidos, há um tempo atrás se falava em solução, há um tempo atrás se falava em progresso, há um tempo atrás que eu via a televisão. Quem vai querer a perna cabeluda? Chega aí, chega aí! A Parabólica surge no momento do florescimento do Mangue Beat, do Chico Science. E vocês, ao realizarem esses trabalhos, acabam colocando em imagens muito desse movimento, né? Vamos falar dessas duas coisas, dos curtas e também do Mangue Beat transmitido para as imagens. Pois é, isso era 93, 94, quando eu, Cláudio e Adelina, decidimos construir a Parabólica Brasil. E foi uma coincidência histórica maravilhosa, que começa naquele mesmo período um movimento musical
que é o Mangue Beat. Pernambuco é um estado muito musical, a nossa cultura é muito musical, até o nosso sotaque é musical, né? Verdade. E vem o Chico Science e constrói aquela musicalidade que mistura ciranda com rap, né? Que também tem essa ideia de ligar a musicalidade de Pernambuco com outras musicalidades que existiam no mundo, né? O Chico foi o grande elemento inspirador para todos nós, para a música e para o cinema e para a literatura e para outras áreas. A gente ia para os shows de Chico e assistia aquele grupo de pessoas, milhares e milhares de pessoas dançando ciranda no som de embolada, no som do rap também, né? Isso foi muito inspirador para o nosso cinema, né? Por coincidência, eu estava fazendo meu primeiro curta, que se chamava Maracatu Maracatus, né? Que eu queria exatamente investigar esse universo dos grupos de maracatus da periferia de Recife. Onde na mesma periferia... Que é marcante isso, né? Exatamente. E essa periferia também estavam surgindo grupos de rock and roll, de punk rock, e que essas pessoas eram netos dos personagens que também dançavam maracatu. Então a gente foi para o morro, no caso o Alto José do Pinho, e foi filmar essas correntes de grupos de punk rock e de grupos de maracatu, que viviam juntos, né? Essa relação geracional dessas pessoas, os avós dançando maracatu, os netos dançando punk rock. E aí, mestre? Eu quero uma roupa para brincar o carnaval. Algum idiota de fazer tua roupa. Já tá pronta. Leve. Dona Netinha vai batizar. Ih, cara, eu não quero fazer macumba, não. Pois fique sabendo. O pai do teu pai foram guerreiros de lança. Teu pai não pode mais porque está velho. E você? Você foi escolhido por algum para ser o caboclo de lança. Maracatu Maracatus, para mim, ele é um documentário essencial, né? Ele acontece no momento de renascimento desse cinema de Recife, do cinema pernambucano em geral, e ele trata de uma cena cultural e artística muito importante, que é Recife nos anos 90. Né? Ali é uma conjunção que eu acho que foi muito importante para o cinema. O cinema é uma junção de várias artes. Então, naquele momento existia uma música muito importante que nascia em Recife, existia um trabalho de arte muito forte que existia em Recife, e existia um cinema nascendo. Eu sinto que isso propiciou. E o Maracatus é um documentário essencial para se entender Recife naquele momento, e junto com outros filmes daquela época, eu acho que marcam um momento importante da cultura brasileira, não da cultura nordestina, não da cultura pernambucana, da cultura brasileira. Marcelo, como que surge a ideia desse Maracatus? Porque eu vejo o filme como um olhar pop seu sobre uma manifestação centenária da cultura pernambucana ou cultura brasileira, mas a sua impressão é um olhar diferenciado, que depois vai se repetir em outros trabalhos seus. Mas como que nasce essa vontade do Maracatus? Olha, tudo que instiga a minha curiosidade de uma forma ou de outra eu não compreendo, eu gosto de fazer filmes sobre isso. Eu não gosto de fazer filmes sobre coisas que eu conheço. E quando eu vivenciei o carnaval lá do Recife, de Olinda, em vários anos, eu ficava muito curioso em ver aqueles personagens do maracatu com aquela flor na boca, né, aqueles óculos escuros, pop, né, e com aquela fantasia quase medieval, né, que eles carregavam nos ombros. Fantasias que pesavam, sei lá, 20, 30 quilos, e eles desfilando o carnaval ali. Eu falei, nossa, o que é que faz essas pessoas brincar o carnaval desse jeito? Que cerimônia é essa, né? E fui investigar o maracatu e descobri um universo riquíssimo. Um universo que, de uma forma ou de outra, tinha uma relação com a Umbanda, com o Candomblé, com os rituais religiosos, tanto da cultura indígena quanto da cultura africana, né? Que o maracatu era mais do que um brinquedo de carnaval, mas era uma reação à cultura portuguesa que, de uma forma ou de outra, invadiu o Nordeste com a proliferação da cana-de-açúcar, que é a cultura da monocultura da cana, e destruiu essa cultura indígena africana que existia lá. Então esses grupos de folguedos populares, que de folguedos só tinha o primeiro visão, que por trás existia um elemento de resistência cultural muito forte, me impressionou muito,
né? E esses grupos nos anos 40, com a Segunda Guerra, eles migram para o Recife e vão morar nas favelas dos morros do Recife. E quando eu cheguei nos morros do Recife, eu vi uma realidade maravilhosa, porque não era uma realidade que preservava aquela cultura, mas se mesclava ela com uma cultura pop que estava ali presente. Estava merinda velha africana, estava merinda velha, estava merinda velha africana, é um rei na gol, merinda, é um rei na gol. Pronto, o caboclo de lança foi batizado. Agora vai cantar e dançar na rua, o homem branco bater palma e sorrir. O Maracatu ganha vários prêmios, o Joffre, mas inclusive o filme como narrativa. Você acha que ele ajuda a lançar luz sobre o que estava acontecendo no Recife naquela época? Porque daí começa a se falar muito desse ciclo novo de cinema de Pernambuco. Não, tem uma questão muito interessante. Eu acho que realmente o grande farol da cultura pernambucana era o Chico Science na época, né? Uma pena que ele foi tão rapidamente. Mas ele era o nosso grande farol, ele era o nosso grande estímulo para produzir os nossos filmes. E nessa época também, o Lírio Ferreira, o Cláudio Assis, o Paulo Carlos voltaram a produzir, né? Eles tinham produzido há muito tempo atrás, mas eles voltaram a produzir nesse mesmo período. E surgiu também o Baile Perfumado, que foi o primeiro longa que, de uma forma ou de outra, aglutinou todo esse grupo de pessoas que estavam produzindo cinema no Recife. Então, essa foi a junção desses três elementos. Essa produção de curtas, onde eu incluo Maracatu, Maracatus, a produção musical, né? E a produção do longa-metragem como um Baile Perfumado. Aí, a partir dessa junção desses elementos, eu acho que começa a ter mais espaço dentro até da mídia brasileira e mais interesse sobre a cultura que é produzida em Pernambuco, né? Sempre existiu muito interesse em relação, por exemplo, à cultura da Bahia, né? Cultura musical da Bahia, cultura cinematográfica da Bahia. Mas eu acho que Pernambuco estava um pouco, talvez, à margem dessa atenção da mídia. E eu acho que com esses três elementos, né, se começou a ter uma relação diferenciada com Pernambuco. E o nosso medo maior era que isso se transformasse em um novo ciclo, como foi o ciclo do Recife lá na frente, começasse e acabasse. Então existia da decadência. Pois é, existia um desejo da gente de fazer muito cinema, né, de continuar a produção cinematográfica, de construir meios para essa produção cinematográfica se manter. E a nossa felicidade é que essa produção se mantém com muitos curtas, com muito longas. Mas ali era o início, né? Era uma produção de guerrilha, era um desejo de fazer cinema maior do que os recursos. Eu acho que era uma angústia profunda que esse personagem vivia. Um personagem sem muito conhecimento intelectual, mas muito instintivo. E ele perguntava o tempo todo, por que eu não posso? Né? Porque eu não posso seguir uma carreira de cantor, porque eu não posso ter uma vida como todo mundo tem. Esse seu curta, A Clandestina Felicidade, que é inspirado no trabalho da Clarice Lispector. Por que Clarice? Por que Clarice Lispector nesse bolo do Nordeste que a gente está falando? Pois novamente, como eu falei anteriormente, tudo que eu não compreendo, tudo que instiga a minha imaginação, eu gosto de fazer filmes sobre esses temas. E eu sempre fui muito apaixonado pela literatura da Clarice Lispector, e eu estava lendo a biografia dela e imaginando uma vez o que seria a infância da Clarice Lispector no Recife. A Clarice morou até os 12 anos de idade no Recife. E os contos infantis dela são muito loucos, são quase lisérgicos, né? Ela tem um conto que se chama Restos de Carnaval, que é extremamente louco esse conto. E outro conto que me instigava muito se chamava Felicidade Clandestina. Então eu imaginei o que seria a infância da Clarice nesse Recife, como é que ela observava o Recife. Ela com esse olhar super especial dessa criança com uma visão muito poética sobre a vida. Então eu decidi escrever um roteiro sobre a infância da Clarice, mesclando todos esses contos que, de uma forma ou de outra, ela narra a infância dela. E um dos principais contos é o Felicidade Clandestina. Então, para dizer que não era só o Felicidade Clandestina, que eu ia construir outros elementos do próprio Recife contemporâneo nesse filme, eu investi o título do conto e fiz o Clandestina Felicidade, onde a gente usava elementos
da modernidade no filme. O plano inicial do filme passa um poste feito em 1998, produzido em 1998, quando o filme foi realizado, um filme que falava do Recife em 1927. Porque, novamente, meu desejo não era fazer um filme de época. Meu desejo era fazer um filme sobre uma época que a Clarice viveu. Então, para mim, não me importava misturar elementos da modernidade e do passado nesse filme. Porque eu queria era investigar a alma poética da Clarice dentro desse Recife. Como é que é feita a pesquisa para o Madame Satã? Porque você faz o roteiro junto com o Karim, né? Pois é. Esse filme é outro filme marcante. Depois que eu trabalhei no Clandestina Felicidade, eu conheci o Karim Ainus, porque nós tínhamos amigos em comuns. A diretora de fotografia dos meus curtas era a mesma diretora de fotografia dos curtas do Karim. E aí a gente conversava muito sobre cinema, e a gente descobriu que a gente tinha uma identidade muito próxima. O tipo de cinema que eu gostava era o cinema que ele gostava, o que ele queria com o cinema, por que ele fazia cinema, eram questões muito parecidas com a minha. Ele era cearense, eu era pernambucano, e aí ele me convidou para ajudar ele no roteiro do Madame Satã. Foi a minha primeira experiência em um roteiro de um longa-metragem. E, novamente, era um filme de época, como era o Clandestina Felicidade, mas não um filme de época, mas sim um filme sobre uma época, onde o Karim Ainus queria refletir questões da sociedade atual, né? Mas voltando para a época do Madame Satã. Então, eu embarquei nessa pesquisa de época e andar pela Lapa. O que você sabia sobre Madame Satã? Já sabia eu conhecia alguma coisa? muito pouco, eu conhecia muito pouco do Madame Satã. Muito pouco. E foi muito interessante descobrir esse personagem, ler biografia sobre ele, descobrir a Lapa dos anos 20 e 30. O que era a Lapa, né? Um refúgio de marginais de todas as espécies, né? De escritores, de poetas, de prostitutas, de cantores marginais. E, a partir daí, entender esse suprassumo que é a Lapa e construir esses personagens. Não estava esperando ninguém. Então, vocês estão procurando companhia à noite? Os dois, acho que uns R$400. Olá, boa noite. Cuidado. Agora, Marcelo, o personagem no fundo, eu tinha uma visão do Madame Satã, por conta dos meus amigos Sérgio Cabral, que entrevistou ele no Pasquim, conhecia ele, essa coisa, mas na hora, vendo o filme, eu comecei a perceber que era um personagem triste, né? Tinha uma melancolia profunda desse gueto no qual ele foi jogado, né? Essa era a intenção mesmo, era você sair do filme, ou passar pela história do filme, mostrar essa coisa. Não há muitas saídas para determinadas classes sociais no Brasil, no caso, classes baixas? Eu acho que era o desejo do Karim, e eu acho que fica muito mais claro no outro filme que ele fez em seguida, que é O Céu de Sueli, né? Porque não existia muita saída para aquele personagem, né? E era aquele personagem que o tempo todo dizia: e por que eu não posso? Por que eu não posso ser cantor? Né? Por que eu não posso ter uma vida como uma vida da Josephine Baker, por exemplo, que era o grande ídolo do Madame Satã na França? Por que eu não posso isso? Por que eu não posso aquilo? Então, eu acho que era uma angústia profunda que esse personagem vivia. Um personagem sem muito conhecimento intelectual, mas muito instintivo. E ele perguntava o tempo todo: por que eu não posso? Né? Porque eu não posso seguir uma carreira de cantor, porque eu não posso ter uma vida como todo mundo tem. E eu acho que essa melancolia desse sentimento do Madame Satã ficou impregnado no filme, como era desejo do diretor. Boa noite, a gente gostaria de subir, por favor. Não podem. Por favor, queremos retirar do recinto. Por quê? Boa noite. Por que a gente não pode entrar? Porque aqui vocês não podem entrar. Ah, e por que a gente não pode entrar? Porque aqui não entra nem puta, nem vagabundo. E tem algum desses nomes escritos na minha testa? Eu não quero confusão com você. Ao que me consta, eu não lhe devo nada. Porque a quem eu devo, eu pago. Na minha casa só se come quando Deus dá. E por acaso, se faltar, Virgem Maria completa. E a questão da homossexualidade dele?
como o corte que vocês fazem, porque é uma homossexualidade naquele tempo, os anos 20, 30, né? Mas você, hoje apresentada, ela soa diferente, ela tem um posicionamento diferente, né? Não é usado como... o instrumento ali da homossexualidade, digamos assim, é outro. Tem uma coisa no filme que o Karim Ainuz queria e que eu acho muito interessante, ele não queria nunca que o personagem fosse vitimizado, né? E eu acho maravilhoso isso, porque o Madame Satã podia ser vitimizado em tudo, né? Nas questões sociais, que era pobre, né? Na questão racial, porque era de uma minoria racial, na questão sexual, porque era de uma minoria sexual. Ele poderia ser, de uma forma ou de outra, vitimizado em todos esses elementos. E o Karim Ainuz não queria. Queria que o Madame Satã fosse um personagem ativo, né? Dono de sua história, dono da sua vida, né? Dono do seu destino. E ele quem decidia tudo. Então ele não tinha nenhum medo das decisões que ele tinha que tomar, né? Dentro da homossexualidade dele, a mesma coisa. Isso é que me atraiu muito no personagem também, porque era um personagem do seu tempo, né? Dos anos 20, vivendo aquela Lapa dos anos 20, mas uma pessoa que, por esse caráter dele de não se humilhar, não baixar a cabeça, ele tinha muito a ver com um personagem que podia ser até atual. E hoje em dia, alguém que está exigindo seus direitos, né? A questão das minorias brasileiras exigindo direitos é uma coisa muito recente, dos anos 80, 90, mas o da Madame Satã estava lá nos anos 20, exigindo todos os direitos dele, perguntando às pessoas por que eu não posso. Este mulato forte é do Salgueiro, passear no tintoeiro era o seu esporte, já nasceu com sorte. E deste pirralho vive à custa do baralho, nunca viu trabalho. E quando tira samba é novidade, quer no morro ou na cidade, ele sempre foi o bamba. As morenas do lugar vivem a se lamentar por saber que ele não quer se apaixonar por mulher. Você com o Karim faz o Sertão de Acrílico Azul Piscina. E o Karim é o seu parceiro, se torna o seu grande parceiro. Como que nasce esse filme? Esse início é um on the road que depois vai se manifestar em outras obras suas. Olha só, o Sertão de Acrílico é interessante porque ele faz parte de um projeto maior, que se estendeu por 10 anos. E o fim desse processo é o Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo, que é o segundo longa meu, terceiro do Karim, mas na verdade foi o primeiro, porque começou lá atrás. O Karim, no final dos anos 90, 99, 2000, estava tentando dinheiro para fazer o Madame Satã e não conseguia. Eu, por minha parte, estava tentando dinheiro para fazer o meu primeiro longa, que era Cinema, Aspirinas e Urubus. A gente não conseguia dinheiro, a gente não tinha feito nenhum longa na época, eram cineastas desconhecidos, ele do Ceará e eu de Pernambuco, então era muito difícil conseguir dinheiro para os nossos projetos. E o Karim falou: Marcelo, por que a gente não filma? Vamos filmar alguma coisa que de uma forma ou de outra nos interessasse? Então a gente escreveu um projeto para filmar algo no sertão, né? E conseguiu dinheiro para desenvolver um projeto que fosse o sertão. Por que o sertão? Porque o sertão é a nossa memória afetiva. Eu via muitas histórias dos meus avós sobre o sertão. O sertão é uma região que eu conhecia muito pouco, queria conhecer mais. O Karim não conhecia nada do sertão. Conhecia o sertão de uma forma mítica, através do cinema, que mitificou o sertão, e através das histórias que a gente ouvia nas nossas casas pelos avós. Qual que é esse sertão? Vamos sertão jogar... de Alagoas, de Sergipe, de Pernambuco, da Paraíba, do Ceará e uma parte pequena da Bahia. Então foi uma imersão profunda no sertão, né? E onde a gente começou a filmar tudo que de uma forma ou de outra nos emocionasse. Tudo que de uma forma ou de outra a gente decidiu filmar, sem um roteiro pré-determinado, né? Foram dias maravilhosos onde a gente ficou à flor da pele, conhecendo personagens maravilhosos e observando o sertão de uma maneira completamente nova, destruindo até os nossos próprios estereótipos sobre o que era o sertão. A ideia inicial era fazer uma viagem, descobrir o sertão e filmar o que emocionasse vocês dois. Agora, na hora da montagem, que vocês
tem horas, um material extenso. Qual que é o corte que vocês resolvem dar? A gente decide dar um corte, que seria o corte igual ao sentimento que a gente estava sentindo durante a viagem. Todas as imagens que de uma forma ou de outra tinham uma sensorialidade e uma emoção muito grande para a gente montava. Não existia início, meio, fim, mas uma imersão no sertão a partir da sensorialidade, a partir da visualidade, da sonoridade que você vê ao redor, dos personagens que te emocionam. Então foi aí o processo de montagem de um curta. Depois o tempo passou e a gente decidiu fazer um longa com esse mesmo material, né? Mas dessa vez a gente queria construir um personagem ficcional, para esse personagem ficcional dar conta de todas as emoções que aconteceram conosco durante a viagem. Fio condutor, fio que amarrasse todas essas... Exatamente. Então o que a gente imaginou? A gente imaginou um personagem que, como a gente tinha muito pouco conhecimento da região, um personagem que foi àquela região a trabalho, e a gente decidiu então construir um geólogo, um cara das ciências exatas, que foi para o sertão para fazer uma pesquisa geográfica, geológica, sobre a transposição de um rio, que ia trazer, de uma forma ou de outra, água para aquela região, ia transpor águas de uma região para outra do sertão, e a gente imagina esse personagem viajando pelo sertão e vivendo um drama existencial profundo. Ele é abandonado por quem ele amava. E aí o que acontece? Essa viagem, que poderia ser uma viagem até de algum prazer por ele, se transforma... Algo dolorido, algo melancólico. Doloroso. Por quê? Porque ele vai viajar para uma região isolada, geograficamente, abandonada, com poucas pessoas pela estrada, e ele passa o maior parte do tempo sozinho. E quando você viaja e está sozinho, o que você faz? É lembrar. E ele começa a lembrar de algo que ele queria esquecer, que foi o sentimento de abandono, porque ele acaba de ser abandonado pela mulher que ama ele. Hoje parei no posto e vi uma coisa pintada na parede. Meio hippie, nem tinha reparado. Quando saí é que me caiu a ficha da frase que estava escrita. Viajo porque preciso, volto porque te amo. Isso é uma vida muito complexa, muito dura. Não tem nada de romântico nisso tudo. Tem uma realidade muito dura e cruel. E a gente se perguntava, por que essas pessoas estão aqui, não é? Agora, esse cinema seu, no caso do Viagem Porque Preciso, que ele junta uma espécie de pé na estrada com pé na bunda, e você usa essa junção através das canções. Né? As canções são muito... elas vão dando o tom, a tônica, e vão pontuando. No começo você não sabe se o cidadão... Porque o cidadão está viajando para o trabalho. Lá pela tanto você descobre que é uma viagem de fuga, uma viagem de trabalho de fuga, né? A trilha sonora é o seguinte, quando a gente viajou pelo sertão, todas as cidades que a gente chegava, sempre existia um barco a música alta, um sistema sonoro que tocava música alta. E a gente registrou essas músicas e a gente queria que essas músicas, de uma forma ou de outra, tivesse na viagem do nosso personagem. E o nosso personagem, como ele estava vivendo um drama existencial muito grande, um drama afetivo muito grande, quando você está nesse estado, você fica ligado em cada música que de uma forma ou de outra tenha uma ligação direta com o estado emocional que você está. Então não foi diferente com o Zé Renato. Ele ouve uma música que se chama Tudo Era Uma Brincadeira e Foi Crescendo, Crescendo, que é Os Sonhos do Peninha, que fala de um amor destruído, né? Ele ouve músicas como O Morango do Nordeste, do Laerte, que é uma música extremamente romântica, que fala que alguém é um morango do Nordeste. Olha que coisa mais absurda, um morango dentro do Nordeste. Coisa mais gostosa. Exatamente, no meio daquela seca você encontrar um morango. Então eram músicas que de uma forma ou de outra tinham a ver com o estado emocional do José Renato, não estavam ali à toa, novamente.
Era o Zé Renato que estava escutando aquela música. Era o Zé Renato que estava vendo a Paty, que é o personagem do filme, porque tinha uma relação direta com a emoção dele. Meus amigos falam que eu sou demais. É somente ela que me satisfaz. Galega, bom dia. Bom dia, meu amor. Hoje é dia 28 de outubro, dia do funcionário público. Em Fortaleza ninguém trabalha na repartição e eu aqui nesse torrão seco dando duro danado. E no caso da questão técnica, às vezes a câmera, a imagem está desfocada, a imagem está suja, isso daí tem a ver com uma ideia de narrativa ligada à memória, porque as memórias das nossas nunca são precisas todas, né? Tinha uma coisa que a gente falava que eu acho muito bonito, que foi até o Carinha aí nos construiu essa ideia, que eu acho muito bonito, que a gente queria que o Viagem fosse como se você encontrasse uma mala em casa, e quando você abrisse a mala, existia uma série de fitas de som e de imagem e depoimentos de uma pessoa que viajou e deixou aquilo tudo lá. E alguém pegou aquele material e reconstituiu aquela viagem daquela pessoa dentro de um filme. Era mais ou menos essa ideia que a gente queria. A gente não queria deixar uma imagem que tivesse fora de foco, fora do filme, porque a imagem estivesse fora de foco. Não, a gente queria construir uma imagem onde o sentimento da imagem era mais importante do que a precisão dela técnica. Porque eu acho que esse personagem que estava viajando, novamente, a Flor da Pele, ele não ia ter tempo para ajustar o foco e ter exatamente registrado aquela emoção no foco certo, na abertura da câmera certa. Ele registrava aquela emoção à flor da pele. Isso é que é maravilhoso no filme. E o que aconteceu é que uma das nossas câmeras, a câmera 16mm, estava puxando o filme com defeito. E quando o laboratório mandou para a gente uma parte do material, a gente olhou o material e parecia que de uma forma ou de outra, aquelas imagens estavam chorando, estavam com um rasgão na imagem que parecia chorando. O que para um diretor de Hollywood seria um defeito, para nós foi um efeito. Ou seja, a gente usou aquilo para dentro da narrativa, que de uma forma ou de outra o Zé Renato estava tão emotivo e emocionado com aquela viagem que ele não se importava com a precisão técnica da imagem, mas sim o que ela representava em termos de sentimento. Eita vontade de voltar. A única coisa que me faz feliz nessa viagem são as lembranças que tenho de ti. E as personagens que aparecem no filme, elas são colegas, são personagens que vão preenchendo o universo emocional do Zé Renato, o narrador. Agora, como que elas foram escolhidas? E como elas foram levantadas? Porque ali é o dado, vamos dizer, documental do filme, né? Na verdade, nós conhecemos muitos personagens no nosso caminho, quando nós fizemos a viagem, né? Depois, quando a gente decidiu transformar... Primeiro, assim, como a gente decidiu filmar esses personagens. Filmamos esses personagens porque, de uma forma ou de outra, nos emocionavam. De uma forma ou de outra, umas pessoas que diziam coisas maravilhosas pra gente. Por exemplo, a gente parou na frente de uma sapataria, começou a conversar com o dono dessa sapataria, que era seu Severino Grilo, e descobriu que ele era um exímio cantor de música dos anos 20 e 30. E ele passou, assim, 2, 3 horas cantando pra gente músicas de amor dos anos 20 e 30. E a gente registrou durante toda uma tarde aquilo. Até chegar aquele glorioso Orlando Silva. Exatamente. Então depois, depois que construímos a gênese do personagem Zé Renato, esse geólogo, a gente imaginou quem esse geólogo iria encontrar e por quê. Ou seja, tem uma prostituta Paty que ele vai encontrar. E ele encontra no momento que ele, de uma forma ou de outra, cansou de sofrer. Cansou de ter lembranças da mulher amada. Ele revela para nós, espectadores, que ele está no chão. Exatamente, é aquele momento assim que você sofreu tanto, porque você levou um pé na bunda, que o próximo estágio é a galinhagem completa. Então o que ele vai fazer? Ele vai conhecer várias prostitutas no meio da estrada onde ele viaja. Aquela solidão é proposital dos personagens, ela é proposital justamente por causa que o sertão tem essa vastidão, né? Vastos campos, né? Vastos territórios, sem ninguém, né?
Tem uma questão muito interessante que foi uma das questões, eu acho, que mais nos impressionou nessa viagem pelo sertão. É que o sertão, muitas pessoas têm uma imagem muito romântica do sertão, né? Que é um lugar pacífico, tranquilo, de pessoas hospitaleiras, simples. Isso tudo é verdade. É um lugar pacífico, tranquilo, de pessoas completamente dóceis e hospitaleiras. Mas por trás daquela simplicidade, tem uma questão muito complexa. A miséria, a falta de uma estrutura social, econômica para a região, a geografia da região seca, né? As constantes secas que acontecem na região. Então, é uma vida muito dura que aquelas pessoas vivem. E, além disso, aquele isolamento geográfico de uma família em relação a outra, que a gente foi em lugares que, de uma casa para outra, você percorre 10 quilômetros. Então, isso é uma vida muito complexa, muito dura. Não tem nada de romântico nisso tudo. Tem uma realidade muito dura e cruel. E a gente se perguntava, por que essas pessoas estão aqui, não é? Então, viver no sertão é um ato de coragem, mas também é um ato de melancolia muito grande, né? As pessoas se sentem muito solitárias. Então, aquela solidão onde as pessoas sentem, aquele sentimento que elas sentem, tem muito a ver com o próprio sentimento que o Zé Renato estava sentindo durante a viagem. Então, aquelas pessoas e aquele isolamento delas tinha uma ressonância direta com o Zé Renato. E ele, de uma forma ou de outra, começou a ficar incomodado. Uma viagem que ele fez para esquecer fez ele lembrar cada vez mais. Foi, né? Pior, né? Foi uma bad trip, como a gente fala, né? Porque ele entrou no barato dele ficar imaginando cada vez mais o que seria a vida dele nesse momento que ele está completamente abandonado. E usando um projetor de 16mm para exibir filmes de propaganda de aspirina para as pessoas que não conheciam rádio, não conheciam luz elétrica, e no outro dia todo mundo da cidade está com dor de cabeça, estimulados pela propaganda da Baia, e vão comprar aspirina. Cinema Aspirinas e Urubus, o seu primeiro longa, já célebre, um dos filmes que mais foi exibido fora do Brasil, conseguiu N prêmios. Ele nasce como? Ele era uma memória uma memória sua, uma história antiga do seu avô contar para você? É isso? Na verdade, uma vez eu vim aqui para São Paulo e tinha um tio-avô meu, um irmão do meu avô que estava um tanto desaparecido da família, ninguém tinha contato com ele. E nessa viagem que eu fiz para São Paulo, o meu pai pediu para procurar ele, eu encontrei ele, por pura sorte, fui pesquisar as casas que ele morava, encontrei ele e começamos a conversar sobre a vida dele aqui em São Paulo. Contou ele aonde, Marcelo? No bairro da Aclimação. Perto do Parque da Aclimação. Ele estava morando lá, já estava com seus 86 anos e começou a me contar a vida dele, que morava há 50 anos em São Paulo e tinha migrado para São Paulo há muito tempo atrás, antes da guerra. E ele começou a me contar sobre esse processo de migração, como foi. E no meio dessa história, ele me conta que ele era funcionário da Baia, e junto com o alemão, ele viajou pelo sertão do Nordeste, vendendo remédios de aspirinas e usando um projetor de 16mm para exibir filmes de propaganda de aspirina para as pessoas que não conheciam rádio, não conheciam luz elétrica, não conheciam nenhum processo de modernização da sociedade. Nariz, né? E aí se deparam com o cinema, com a magia do cinema, com aqueles comerciais de propaganda da Baia, e no outro dia todo mundo da cidade está com dor de cabeça, estimulados pela propaganda da Baia, e vão comprar aspirina. Bom, quando ele me contou essa história, eu achei fascinante. E essa história ficou remoendo na cabeça. E um dia eu falei, eu vou fazer um filme sobre essa história. Este ao menos tem remédio pronto e imediato. Na hora da dor, não perca a cabeça. Tome aspirina e mostre que tem cabeça. Diz aqui, isso vai vender Bíblia pra Satanás, meu. O tempo do filme. Você tem lá momentos que os dois estão dentro daquele caminhãozinho, naquelas estradas escuras, né, meio da noite, e silêncios, né?
Eu lembro que uma vez eu fui assistir esse filme num cinema lá em Recife. Que eu gosto de fazer isso, quando eu posso assistir o filme que eu faço junto de um público normal que pagou o ingresso, foi ao cinema assistir o filme. E eu estava sentado no cinema, tinha um casal na minha frente e o rapaz falou para a moça: nossa, 15 minutos depois que o filme começou, o rapaz olhou para a moça e falou: nossa, você me chamou para vir ver um filme, mas isso não é um filme, isso é um documentário. Ele pensava que ele estava assistindo um documentário, por conta dos tempos serem muito parecidos com os tempos reais que as coisas acontecem. Ou seja, era uma pessoa que talvez não tinha tido uma experiência de um cinema que tivesse um tempo mais parecido com o tempo real das coisas acontecerem. Eu fiquei tão orgulhoso, eu perdi 2 espectadores, mas fiquei muito orgulhoso com a avaliação daquele espectador, porque era exatamente aquilo que eu queria. Eu queria quase que fazer um documentário de época, né? Eu queria imaginar exatamente o que era a vida daqueles personagens naquela época. Não, novamente, fazer um filme de época, e sim um filme sobre uma época. Uma época onde as coisas aconteciam de uma forma lenta, uma época onde o sertão era muito mais isolado do que o sertão do Zé Renato, do Viagem Porque Preciso. Né? O sertão de outra época, de outro tempo, com seu tempo próprio. Eu queria também que as pessoas ficassem impregnadas pelo sertão. E é por isso que a luz é daquele jeito, né? É uma luz que parece que dói aos olhos do espectador, né? É um silêncio, que é o mesmo silêncio que a gente sente quando viaja pelo sertão. Então, de uma forma ou de outra, eu queria que o sertão impregnasse o espectador como foi impregnado pelo alemão. Você acha que esse seu filme ele tem um parentesco, uma semelhança com, por exemplo, alguns filmes do cinema novo, especialmente, por exemplo, Vidas Secas? Quando o filme foi lançado... Por causa da fotografia, basicamente. Exato. Quando o filme foi lançado, as pessoas falavam muito, nossa, mas é o novo Vidas Secas. Eu acho que talvez pela fotografia, né? Porque tem o Vidas Secas tem aquela maravilhosa fotografia do Luiz Carlos Barreto, que é aquela luz estourada do sertão, mas só que o nosso filme era colorido, então nunca algum filme brasileiro tinha conseguido chegar a essa fotografia estourada sendo um filme colorido. E a gente passou 3 meses no laboratório, eu e o fotógrafo, que é o Mauro Pinheiro, para chegar a essa luz da fotografia. Mas eu acho que a semelhança entre o Vidas Secas e o Aspirinas se acabam aí na luminosidade, talvez, do sertão, que a gente traz como um personagem quase do filme. Né? Eu acho que o cinema do Nelson naquele momento queria discutir outras questões, e eu acho que o meu também. Eu acho que o meu cinema, o cinema Aspirinas e Urubus e outros filmes, né, eles trazem o sertão com toda a sua complexidade social e política, mas ele traz personagens também com dramas interiores muito profundos, né? Ou seja, o Ranulfo do Aspirinas, ele está vivendo uma vida ele está vivendo uma situação limite, ou seja, ele decidiu abandonar a mãe, os amigos, a casa, a família, a cidade, e foi migrar para o Rio de Janeiro, para uma região completamente desconhecida, né? E depois, no filme, você descobre que não é a primeira vez que ele fez a viagem, é a segunda vez que ele fez a viagem, e ele se frustrou na primeira vez. Então ele está vivendo com uma bruta frustração, uma frustração inerente à alma humana, né? E o nosso alemão vive outra frustração, a frustração de ter abandonado a família, falência da cidade. Exatamente. Né? E fugido de uma sociedade extremamente industrial, extremamente modernizada, mas que vive uma guerra profunda e faz com que ele vá embora. Olha, agora vai ser difícil. Aquela situação da guerra... A guerra mudou a vida do moço também? Eu me saí de lá antes que tinha guerra. Correr logo do perigo, né? Não é? Chegar um tal perigo, né? Eu viajei, cheguei no Brasil, aqui nada de guerra. No Brasil nem guerra chega. Por que o seu sertão é diferente desse sertão do cinema novo? Olha, eu acho que era outro momento político também, né? Eu acho que era outra estética também.
né? Eu acho que existia uma necessidade do Glauber. O Glauber trazia o cinema novo e trazia também a estética da fome. Não a fome de querer comer alguma coisa, mas a fome estética. Construir um cinema, né, que de uma forma ou de outra tivesse outro caminho diferente por exemplo, do western americano. Porque você pode até dizer que às vezes o Vidas Secas parece um western americano. Mas noutro formato, noutro caminho, noutro ponto de vista estético. E era isso que o Glauber queria trazer com o cinema novo, a estética da fome. Trazer uma estética própria para o cinema brasileiro. E eu acho que o meu filme é neto dessa estética da fome. Eu acho que é um cinema que incorpora a estética da fome, incorpora o desejo do Glauber de contar uma história por um caminho diferente, incorpora o desejo do Glauber de fazer cinema no Brasil, essa vontade, essa gana de fazer cinema e de revelar um Brasil para a gente entender quem somos nós, porque o que a gente quer no cinema é que o cinema explique para a gente um pouco quem somos nós, né? Que o cinema seja um pouco espelho da nossa cultura. E também eu acho que é um cinema que dialoga com as outras vanguardas que existem no mundo, né? Dialoga com todos aqueles filmes que eu vi no meu cineclube lá em Recife no início da minha carreira. Dialoga com o cinema alemão, dialoga com o cinema da Novela Vague, dialoga com o cinema independente americano, né? E dialoga também com o cinema novo. Eu acho que talvez o meu filme ele seja neto, né, desse cinema do Glauber. Foi cobra? Eu não sei. Se não sabe se foi cobra, é melhor logo sangrar. Toma, sangra o homem. Eu? O Xantino não é teu amigo, homem? Me ajuda. Vamos, rapaz. Vai. O senhor viu o tipo de cobra, moço? Como? Tinha barulho de chucai? Eu não entendo. Fazia barulho? Não sei, foi muito rápido. Num filme de ficção como esse, o Cinema Aspirinas, como que é o seu processo de trabalho? Você com os atores e na produção, você lê o roteiro com os atores, faz... Como que é? Você ensaia? Como que é? Olha, primeiro a gente faz uma grande leitura, a gente fez uma grande leitura do roteiro com todos os atores que foram convidados para os papéis. Em seguida a gente passou mais ou menos uma semana discutindo quem é esse personagem, de onde ele vem, para onde ele vai, estudando a gênese de cada um e incorporando pequenos elementos, né, da personalidade desse personagem, construindo pouco a pouco, tijolo a tijolo, sabe? Como é que esse personagem fala, como é que ele anda, como é que ele olha, como é que ele senta, como é que ele almoça. Se ele almoça, ele pede o que no almoço e por que almoça aquilo. A gente vai construindo pouco a pouco a personalidade do personagem. E depois a gente parte para os ensaios. Aí é um longo processo de coreografia das cenas e um longo processo de construção dos diálogos, porque não é o diálogo mais que está no roteiro, mas sim o diálogo que tem a ver com aquela emoção do personagem naquele momento. Feito isso, a gente viaja para o sertão e ensaia em todas as locações reais que a gente ia fazer as sequências, as cenas que a gente trouxe lá de Recife, nos ensaios que a gente fez no teatro. Então, assim, fica muito maravilhoso que o sertão vira um grande teatro ao ar livre, onde a gente podia ensaiar. E no processo de filmagem, os atores já estavam muito à vontade, então foi tudo muito mais rápido. Boa tarde, senhor José. Boa tarde. De quem será esse caminhão que traz? O senhor Tacos. Será que dá para o senhor pedir uma condução para mim? Será que é o que eu peço ou quer pedir? Não, peço o senhor. Agora, interessante é que o Aspirinas ele tem um volume de cópias no exterior muito superior ao que teve no Brasil, né? Em alguns países, sim. Na França ele foi lançado com maior número de cópias que no Brasil. Mas eu acho que, de uma forma ou de outra, é compreensível. Não devia ser, né? Mas é compreensível. Há 5 anos atrás, assim, existiam menos salas de cinema, né? O cinema brasileiro ocupava menos espaço do que ele ocupa hoje. Era muito difícil colocar um filme independente em cartaz. Eu acho que o brasileiro ainda tem muito preconceito em ver filme brasileiro. E como você falou, sertão e favela a gente tem muito. E geralmente as pessoas pensam que todo filme que se passa ou no sertão ou numa favela, ele vai ser igual aos outros que ela viu.
E não é, né? A prova disso é o próprio Viagem, porque é preciso, Volto que te amo, se passa no sertão, e o cinema As Piranhas do Urubu, se passa no sertão, são dois filmes muito diferentes. Tem diálogos muito grandes entre si, mas são filmes muito diferentes. Eu acho que o brasileiro, ele também tem que desconstruir esse preconceito que eles têm em achar que um filme que se passa em São Paulo é tudo igual, um filme que se passa numa favela carioca é tudo igual, porque existem milhares de formas de contar histórias e milhares de personagens, né? É isso que o cinema vem mostrando ao longo desses mais de 100 anos. Com as novas cápsulas de aspirina, os momentos de felicidade podem ser duradouros e às vezes para sempre. O que foi? Não, nada não. É que esse filme é tão triste. Triste? Eu acho feliz. É feliz, mas é triste. A gente começa a pensar na vida. E a pensar na vida da gente. Uma vida que devia ser assim. Buscar a felicidade e mais nada. Cada vez que a gente procura, acontece uma coisa errada. Marcelo Gomes, muito obrigado pela sua presença aqui no Sala de Cinema. Foi uma grande entrevista. Obrigado. Até o nosso próximo Sala de Cinema, conta as histórias e personagens do cinema brasileiro. Até lá.